Eu quero saudar os irmãos da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero que os irmãos abram sua Bíblia em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, do verso 16 ao 49. Essa noite eu quero falar o cuidado que nós temos de não termos uma visão falsa da palavra de Deus. Que muitas vezes nós achamos que a visão que nós achamos que a palavra de Deus nos traz nem sempre é verdadeiro. Muitas vezes nós achamos que Deus, Ele é misericordioso, que Deus nos ama, mas nós temos que ver o que realmente Jesus quer nos ensinarmos, como que realmente nós somos cristãos verdadeiros. E está muito na moda nesses dias, difícil, só ouvir a palavra de Deus, as pessoas acham que isso já faz a gente ser crente. E é muito fácil, nesses dias de hoje, nós sermos pessoas ouvintes da palavra de Deus. Mais ainda, nesse tempo do tempo da internet, que tem muita facilidade de ouvir, mas isso realmente é o suficiente? Ser um bom ouvinte da palavra de Deus faz eu ser um crente? E aí vamos ver o que Jesus está falando, sobre isso. Lá em Lucas capítulo 6, um texto bem conhecido dos irmãos, que eu vejo assim, tem mais conhecido em Mateus, que fala, mas vou ler hoje em Lucas 6, 46 em diante, diz o seguinte: por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando? Eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aquele que vem a mim e ouve minhas palavras e pratico, é semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu uma vala profunda e pôs um alicerce sobre a rocha. Vindo enchente, a corrente bateu com impacto contra aquela casa, e não pôde abalar, pois havia sido bem construído. Mas quem ouve a minha palavra e não a pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce, contra que a corrente bateu, e com impacto a casa logo caiu, e a sua destruição foi grande. Até aqui primeiramente a palavra do Senhor. Senhor, nós queremos continuar a Tua presença e pedir que essa palavra possa impactar a nossa vida, Senhor. Que ela possa falar conosco, Senhor, que Teu Espírito Santo possa revelar a Tua verdade sobre os nossos corações. Que possamos realmente ver com clareza aquilo que Tu tens ensinado, Senhor, através da Tua palavra. Nós sabemos que essa Tua palavra é a verdadeira, Senhor. E Tua mensagem sempre é verdadeira para não sermos enganados. Possa nos revelarmos. Isso quero pedir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E essa palavra de Lucas também é uma palavra que se encontra nos dois alicerces lá em Mateus 7, 24, até o 27, que fala da boa-aventurança, que começa o capítulo 5, lá de Lucas. E aqui em Mateus ele tem um resumo também que começa no verso 17 em diante, que fala da boa-aventurança ou do sermão da montanha. E aqui a palavra, se nós olhamos, meditamos, Jesus coloca coisa bem prática. O que é realmente ser um crente? E Jesus coloca algo assim, ele ensina grandes verdades sobre a vida. E nós sabemos que, se nós olhamos a pregação de Jesus, é algo bem simples. Quando Jesus prega, as pessoas elas ficavam admiradas, falavam, mas como que ele prega uma palavra tão simples, que qualquer pessoa mais comum que fosse poderia entender, e quanto mais estudado também entenderia, porque Jesus sempre comparou a algo que as pessoas entendessem. E aqui nós vemos Jesus, ele ensina grandes verdades que possamos ver que realmente, será que nós somos alguém que pratica a palavra de Deus? E o mais engraçado é que aqui ele vai falando de muitas coisas, ele começa dizendo no 46, por que você me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Eu vejo assim que é muito fácil eu chamar de Jesus como Senhor. Se nós perguntamos às pessoas, a maioria das pessoas elas falam que são de Deus. Se nós fizéssemos uma pesquisa, falando, mas quem você é? Não, eu sou de Jesus, Ele é meu Senhor. É muito fácil eu falar algo da boca para fora que eu sou de Deus. É muito fácil eu chamar Jesus como meu Salvador. Eu vejo assim, nesses dias de hoje, as pessoas, grande parte da nossa nação, se fala que são de Deus. E se nós, porque no censo mostra que os brasileiros, de sua maioria, cristão. E todo cristão fala que ele é de Deus.
Todas as pessoas falam, não, é pouca, só os ateus que falam que não são de Deus, são alguém que crê que Deus é contra Deus. Mas a grande parte das pessoas, elas reconhecem que tem um Deus Todo-Poderoso e que Jesus morreu lá na cruz. Basta nós vejamos isso, né, na Sexta-feira Santa, as pessoas, não, Jesus morreu na cruz por mim. E aí, no fundo, nós realmente reconhecemos que Jesus, ele começa dizendo aqui algo interessante, mas por que você me chama de Senhor? Se você não faz o que eu mando. Eu vejo assim que fazer a vontade de Deus é algo totalmente diferente do que crer. Eu posso saber da verdade. E a maioria das pessoas, elas conhecem a verdade. Elas sabem o que é certo e o que é errado. Mas saber a verdade não muda nada, se nós não praticarmos, não é verdade? Eu posso andar numa rodovia, num trânsito, e posso ver uma placa pare. Eu sei que ela está dizendo que é pare. Mas ela faz uma diferença se eu não obedecer ela? Não faz diferença nenhuma, eu posso até saber. Eu posso saber que realmente Jesus morreu lá na cruz, eu posso ter toda a certeza daquilo. Mas se eu somente sou alguém ouvinte da palavra de Deus, não vai fazer diferença nenhuma. E nós, por que Jesus fala, né? Porque se me chama de Senhor, Senhor, e faz o que eu mando? É muito fácil, nós vejamos a palavra também, Jesus fala, porque no último dia, no dia do juízo, onde é que as pessoas falam, mas Senhor, Senhor, eu fiz isso, aquilo, Jesus fala, mas nem conheço. Eu vejo assim que chamar Jesus de Senhor, falar que faço parte do povo de Deus, é uma coisa bem diferente do que realmente praticar Jesus. Estou falando, mas por que você fala que você é meu e não me obedece? E que nós vejamos assim que é grande, porque nós vejamos que como que muitas vezes nós ignoramos, nós até mentimos para nós mesmos. Porque quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos, ó Deus, faça a tua vontade no céu como na terra, né? E será que nós estamos de acordo que nós queremos fazer a vontade de Deus? Será que realmente, né, eu quero fazer aquilo que Deus tem prazer? E nós vejamos assim que é muito fácil falar, difícil é viver o Evangelho. E aí Jesus, ele vai trazendo contraponto, ele vai trazendo, quer ensinar algo. Qual que é a diferença daquelas pessoas que falam, que ouvem a palavra de Deus, reconhecem que Jesus é o seu Salvador muitas vezes, mas eles não obedecem? E tem uma grande diferença no estilo de vida. E nós vamos ver isso, que realmente que Jesus mostra isso, um exemplo bem prático, coisa bem comum. E no versículo 44 ele diz, ó, eu vos mostrarei o que é semelhante. O que parece com alguém que ouve e pratica, alguém que só ouve? E aí ele mostra assim, mas aquele que vem a mim e ouve minha palavra, é o céu que pratica, é o semelhante o quê? E aí ele vai dizendo 48 e 49, como construção de uma casa. E é muito fácil, nós olhamos, quem nunca já viu alguém construir uma casa? E aí Jesus, ele pega essa comparação, que se construído duas casas. E duas casas, nós vejamos assim, que se nós olhamos de fora, nós passamos na rua, onde é que geralmente constrói todas as casas igual, nós olhamos que parece que tudo é a mesma coisa. Elas são muito semelhantes, bem parecido. Eu vejo assim que muitas e muitas vezes, quando as pessoas olham para aqueles que falam que Deus não vê diferença nenhuma. As pessoas, elas podem olhar para mim, podem olhar para minha esposa, para os meus irmãos aqui da igreja, falando, todos são povo de Deus. Porque é como a construção de uma casa, elas realmente vão fazer algo, elas parecem totalmente iguais. E aí nós vejamos assim, aqui Jesus ele vai dizendo assim, porque, mas uma coisa, uma tem diferença da outra, que é o fundamento do alicerce da casa. E se nós olhamos uma casa bem construída e uma mal construída, nós não conseguimos ver a diferença. Depois que ela está pronta, as pessoas elas não sabem se ela foi bem construída ou mal construída. E aí nós vejamos assim, Jesus pega dois exemplos que realmente, né, mas no tempo vamos descobrir qual que é a casa que tem o alicerce mais firme e a outra não. E aí nós vejamos assim que é algo sempre interessante nós vivermos. E ao passar do tempo,
nós vamos descobrir quem que são as pessoas que obedecem e as que não obedecem. E a palavra, ela, aqui veja assim, ela é muito rica. Jesus fala que fazer de conta que ser de Deus, ele vai dar uma grande diferença. E o que eu acho mais interessante, quando Jesus fala semelhante a um homem que construiu a casa, uma sobre a rocha, e lá em Mateus ele fala sobre a areia, e aqui fala sobre a terra, né? Mas terra combina conosco, que aqui não temos areia, né? Então nós vejamos aí, o que eu vejo interessante, que as duas casas tiveram que enfrentar a mesma dificuldade, a tempestade. E aí nós vejamos, a palavra de Deus nunca nos mostrou que não vamos passar por tempestade. Quando a palavra de Deus fala assim, que Salomão fala que o sol nasce tanto para o justo como para o injusto. A chuva, ela vem sobre as pessoas boas e as pessoas não boas. E nós olhamos que muitas vezes não conseguimos entender a palavra, nós oramos que Deus, Ele acha que vai nos livrar da tribulação que nós vamos passar. Ele acha que simplesmente, já que eu creio em Deus, eu não vou passar por uma tribulação, uma dificuldade. Mas a Bíblia não mostra essa visão, essa é uma visão falsa. É como eu vejo assim da pandemia que estamos vivendo. Quantas e quantas pessoas falam: oh, Deus, livra-nos dessa pandemia, livra-nos dessa Covid. Mas ele tem confirmação. Por que nós vamos ser libertos e aqueles que não creem não? E nós vejamos aqui na semelhança que Jesus conta essa palavra da casa, as duas teve que passar por tempestade. E nós vejamos que muitas vezes achamos que Deus não vai nos permitirmos passarmos como, mas não tem como, porque isso não é uma verdade bíblica. Uma visão da palavra de Deus, né? Tudo que passa no mundo nós vamos viver. Porque Jesus já falou, no mundo nós teremos aflições, mas temos bom ânimo que nós vamos vencer o mundo. Não está dizendo na palavra, Jesus nunca ensinou que nós vai nos livrar onde? Da aflição desse mundo. Jesus nunca mostrou isso não faz parte da palavra de Deus. E muitas vezes nós vejamos as pessoas, elas acham que Deus vai nos isentarmos dessa pandemia, que não somos obrigados a passar, mas conforme a palavra de Deus, como nós que cremos que Jesus como Salvador, aquele que não crê nada, que é ateu, estamos vivendo o mesmo, né? A mesma situação. Aquela pessoa que não crê nada, e nós que cremos, nós estamos vivendo o mesmo. Mas faz parte da palavra de Deus, é algo que realmente está na palavra de Deus, porque todo mundo nós passamos por aflição. E aí o que eu vejo assim, que a grande diferença está no resultado. Aqui ele mostra assim, a construção é idêntica, a casa foi construída, as duas passaram por tempestade, mas elas tiveram um resultado diferente. Eu vejo assim, quando Jesus ele fala assim, quem que é semelhante? Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Ele tem outro resultado. E nós vejamos assim, quando a palavra de Deus nos mostra, se nós vamos desde o começo da palavra, né? Assim como que os amigos de Daniel tiveram que passar na fornalha, Deus nos livrou da fornalha. Deus não livrou Daniel da cova de leões. E podemos usar quantas vezes o apóstolo Paulo, quantas vezes ele sofreu tempestade, sofrimento, Deus nunca o livrou, mas esses homens tiveram resultado diferente das outras pessoas. Nós vejamos assim, qual que é o resultado diferente, a palavra mostra aquele que está firmado na rocha, ele vai conseguir passar pela tempestade e vai continuar em pé. Aquele que não está firmado da palavra de Deus, não pratica, mesmo sendo ouvinte, ele não vai passar, vai ser a destruição, será grande. Eu vejo assim que nesses tempos que estamos vivendo, vai mostrar que realmente onde é que nós temos construído a nossa casa. Nesses dias que estamos vivendo, nós vejamos as pessoas, vai mostrar realmente se nós somos pessoas que vivemos, obedecemos a palavra de Deus, ou só somos pessoas que chamamos Jesus de Senhor, Senhor. E eu vejo assim que, já falei outras vezes nesses tempos agora, por que tempo difícil, parece difícil? Mas por que temos medo de passar a tempestade? Se nós estamos firmados na rocha. Por que eu fico apavorado? Não vejo assim que a palavra de Deus diz que aquele que tem Jesus como Senhor já é mais que vencedor. E nós vejamos assim que, se nós olhamos hoje para o Evangelho, para as pessoas que dizem que chamam Jesus de Senhor, Senhor, publicam lá no Facebook, né?
que hoje somos com Jesus e assim por diante, mas basta, né, alguma dificuldade chega perto, elas ficam totalmente apavoradas, elas parecem que não conseguem viver mais a sua vida, porque aí nós vejamos assim que parece que a fé, ela desaparece. Eu vejo assim, porque alguém que só chama Jesus Senhor, mas não obedece. Obedecer é outra coisa, porque quem obedece a Jesus Cristo, ele vai encarar a tempestade. E se nós obedecemos, nós vamos encarar como? Sabemos que nós somos firmados na rocha. Porque a palavra de Deus já mostra que nós somos mais que vencedores, porque nem a morte nos pode separar da eternidade. Nem a morte é algo, então quer dizer que tem pior que a morte. E aí nós vejamos assim, as pessoas, parece que elas acham que vão viver eternamente. Porque se nós somos pessoas que falamos de Jesus como Senhor, nós achamos que o céu é aqui. E aí vivemos como o céu seja aqui. Mas o apóstolo Paulo já fala, né, aquele que espera Jesus só nesta vida é o mais miserável de todos. Eu vejo assim que quando nós falamos que Jesus somente é nosso Senhor e não fazemos o que Ele manda, nós temos grande dificuldade de viver o Evangelho. Nós temos grande dificuldade porque basta as coisas não dar certo. E eu vejo assim que aí quando mostra que quando as coisas não dão certo, nossa fé já não é tão verdadeira. Não é porque nós só somos ouvintes. Nós falamos que cremos em Jesus, mas não praticamos a palavra de Deus. Jesus tem que ser meu Senhor, não porque dá certo, porque eu amo a Jesus. Né? O que Jesus falou? Que nós temos que amar Jesus verdadeiramente, independente da situação que estamos vivendo. Deus vai nos abençoar, lógico, mas Deus permite que nós passamos por tempestade, porque Ele quer ver onde que nós estamos firmados. Porque muitas vezes estamos firmados que não é em Jesus Cristo, em outras coisas. E quantas vezes nós estamos firmados onde? Na prosperidade. Nós construímos na nossa casa na prosperidade, porque enquanto tenho sucesso, Jesus está abençoando, eu tenho um bom emprego, estou ganhando dinheiro, eu estou firme. Mas basta Deus não dar certo, não temos a prosperidade, e aí eu fico abalado. Quantas e quantas vezes nós somos afirmados porque tem uma boa saúde, né, que as coisas dão certo, e aí está afirmado, basta vir uma doença sobre nossa casa, e aí nós somos totalmente abalados, porque nossa fé não está afirmada. É simplesmente algo que não tem firmeza, não está na rocha. Eu vejo assim que nesse tempo, que as pessoas viveram que como ser evangélico, ser alguém próspero, mas essa é uma visão totalmente errada da Bíblia. Andar com Jesus é uma coisa bem diferente. Andar com Jesus, quando Jesus fala no mundo tereis aflições, e assim como é que eu fui perseguido, você também será perseguido. E quando Jesus fala, você será perseguido, aí sim é uma prova que realmente que nós somos de Jesus, que nós somos onde firmada na rocha em Jesus Cristo. Quando alguém nos persegue, alguém nos fala algo da palavra, nós já ficamos ofendidos. Nós queremos abandonar onde a fé, queremos abandonar qualquer coisa, porque isso mostra que não estamos firmados na rocha. Porque só falamos que amamos a Jesus, mas isso não é verdade. Eu vejo assim que nosso amor está tão frágil, né? Como os relacionamentos hoje, as pessoas falam que elas amam um ao outro, mas basta as coisas dar tudo errado e os relacionamentos acabam. Então é muito assim, nós também temos a nossa relação com Deus. Basta as coisas não dar tão certo assim que já tudo acaba. Né? Nós temos tanta dificuldade de obedecer a Jesus, porque Jesus fala, mas temos que amar o próximo como a nós mesmos. Mas nós não conseguimos amar, basta alguém nos fazer à vontade, basta ser chamado a atenção, ou a igreja, o pastor te corrige, e aí já acabou tudo. As pessoas, eu vejo assim, muito engraçado que elas falam, já mudam de igreja, onde é que é o lugar mais abençoado. Mas isso mostra que se simplesmente alguém que chama Jesus não obedece. Porque nós vamos mostrar que nós obedecemos Jesus quando alguém me ofende, eu consigo perdoar. Né? Quem está na rocha consegue, quem não está não consegue. Eu vejo assim que, a falar que Jesus fala no 46, por que se me chama Senhor e não faz o que eu mando? Se Jesus sendo açoitado, se Jesus morrendo lá na cruz, ele falou, mas perdoa eles, porque não sabem, mas eu vim
eu sei perdoar. Eu vejo assim, e quantas vezes nós falamos algo que nós queremos ser como Jesus Cristo, mas basta, nós temos dificuldade de suportar o irmão, porque Jesus também já diz, né? Suportai-vos uns aos outros, né? Os irmãos mais fracos, assim nós temos grande dificuldade. Isso mostra que nossa vida não está firmada na rocha que é Jesus Cristo. Está sobre a areia ou sobre a terra, basta vir uma tempestade e tudo se acaba. Eu vejo assim que isso é uma coisa muito interessante, nós temos que viver. Será que nós amamos Jesus desse jeito mesmo? Nosso amor é tão verdadeiro? Eu vejo assim que a palavra de Deus, né, diz que nem o irmão leu do Salmo 23, sua misericórdia, né? Deus é misericordioso lá que diz, né? Será que nós também somos misericordiosos? Nós temos a misericórdia das pessoas? Porque assim como é que Jesus teve misericórdia de mim, eu tenho que ter misericórdia das pessoas. Eu vejo assim que isso é algo muito mais do que falar que eu sou seguidor de Jesus. Porque Jesus mesmo fala, não adianta você me chamar de Senhor, Senhor, e fazer o que eu mando. Eu vejo assim que é algo assim que vejo assim que parece que nós somos de Deus, mas nós não vemos a palavra. E é muito comum, eu vejo assim, porque nós vejamos esses tempos, as pessoas têm tanta dificuldade, como é que eu já falei, né? Falando, não, Jesus é meu Senhor, mas só eu confio em Senhor. Mas quantas pessoas realmente confiam tanto em Jesus, estão dispostos até morrer por Ele? Basta nós vejamos assim, quantos crentes nesse mundo afora, elas dão a vida porque amam Jesus Cristo. E as pessoas, elas têm hoje, falam que elas amam Jesus Cristo, publicam nas redes que amam Jesus Cristo, mas elas têm dificuldade, do momento difícil, vir adorar a Deus. Eu vejo assim, por causa de ter uma pandemia que não é tão letal de matar tanta na porcentagem, as pessoas têm dificuldade. Imagine se nós vivermos num país onde é que se vem no culto adorar, a chance de se ser preso era muito grande, ou ser morto. Quantos amaria Jesus ainda? Estaria firme na rocha. Então veja assim que está muito longe de falar e obedecer. Quando nós obedecemos a Jesus, nós somos uma casa sobre a rocha. Eu consigo enfrentar a tempestade, a dificuldade, e assim mesmo eu ainda amo a Jesus. Meu amor continua. E como a palavra de Deus mesmo diz, né, aquele primeiro amor, ele continua valendo. Então veja assim que como é que nós mostramos realmente que obedecemos a Jesus? É vivendo a palavra, não é falar, né? É realmente cada dia ser mais aparecido. Quando lá em 1 Pedro que fala, seja santo porque eu sou santo, cada dia eu consigo viver mais separado para Jesus. Cada dia eu consigo mais andar com Jesus e menos com o mundo. Eu vejo assim, quando Jesus fala assim, mas não adianta você me chamar de Senhor e não obedecer daquilo que eu mando. Porque o que vale realmente, se nós lemos antes, o que vale realmente? Aquele que obedece. Porque a árvore é conhecida pelo fruto. E nós vejamos que muitas vezes nós temos grande dificuldade. Falar é algo fácil. O difícil é realmente obedecer a Jesus. E obedecer não é algo que você vai aprender. Eu vou na igreja, agora eu vou aprender a obedecer. Não, é algo que você tem que buscar. Eu vejo assim que se nós não buscamos a Jesus, não conseguimos obedecer, porque se nós olhamos a palavra de Deus e olhamos lá em Atos, né? Se você ler Atos, vê os discípulos, eles vivendo, e vemos o Evangelho, como é que assim a dificuldade, né, de obedecer a Jesus? Porque se nós olhamos a vida de Pedro, como é que ele tinha dificuldade? Mas depois em Atos, e dentro, quando vem o Espírito Santo, ele começa o quê? Obedecer mais a Jesus. Porque se nós olhamos antes, Pedro era também aquele, só pegar como exemplo, alguém que falava que seguia Jesus, estava disposto a morrer por Jesus, mas basta as coisas não começaram a dar certo, aí Pedro já não era mais tão obediente. Então veja assim que Jesus fala, não, você não precisa falar, basta você me obedecer.
Que nós vamos provar se nós amamos Jesus, se nós obedecemos. Não é? Então por isso que eu vejo assim que é como uma casa construída sobre a rocha. Se nós obedecemos, a tempestade vai vir. Ela vem de qualquer jeito. Todos nós vamos viver altos e baixos. Mas a diferença está no resultado. Aquele que obedece, passa a tempestade e vai lá estar intacto, vai viver mais uma experiência de como que Deus é fiel. Aquele que ouve a palavra e fala, chama de Jesus Senhor, mas não obedece, ele vai sair totalmente frustrado, destruído. E por isso que eu vejo assim, por que tem tanto ex-evangélico hoje? São pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas basta Jesus não fazer daquilo, né, que a pessoa espera do seu coração, que ela desencanta com o evangelho, ela não crê mais tanto em Jesus, porque as coisas parecem não deram certo. Mas eu obedeço a Jesus não porque dá certo, porque Jesus morreu lá na cruz por mim, e eu vou passar onde a eternidade com Ele. E se eu passar a eternidade, ela é melhor que tudo. Aquilo que eu sempre falo, né? A vida ela pode dar totalmente errado para mim nesse mundo, mas o céu vai compensar, porque a maior vitória vai estar na eternidade. E o que Jesus, a palavra de Deus promete? Jesus promete o que? A eternidade garantida. Jesus não promete que realmente nós teremos o que? Uma vida totalmente abençoada. Que no mundo teremos aflição, a tempestade vem. Nós vivemos tempos muito bons e tempos ruins, sendo crente ou não. Porque nós estamos num contexto do mundo onde é que Satanás que domina. Não é? Porque na verdade nós estamos vivendo onde? Na terra do inimigo. Porque quem que domina é o diabo, porque Adão deu autoridade para o diabo. Então nós vejamos, não tem como você viver no paraíso nessa terra, mas assim mesmo eu amo Jesus, eu obedeço a Ele independente, porque não tem como viver a perfeição aqui na terra, e a palavra de Deus nunca prometeu isso. Eu vejo assim que quantas e quantas pessoas elas falam assim, não, agora eu vim na igreja, isso, aquilo, eu vejo assim, parece uma marketing que fizeram, agora eu fui crente, eu era assim, eu acho muito engraçado, eu era pobre, agora eu sou rico, tenho uma empresa, carro importado, não sei o que, né? Mas ela não fala assim, quanto a pessoa trabalhou, se dedicou, ela abriu mão de tudo para conseguir isso, né? Ganhar dinheiro, para quem tem o dom de ganhar, às vezes é fácil, basta se dedicar a tudo, abrir mão de tudo. Mas viver o evangelho é muito mais difícil. Quando Jesus fala assim, mas quem obedece, ele tem compaixão daqueles que estão pior. Quem obedece, realmente ele sente a necessidade do outro, porque mesmo não merecendo, né, eu não posso julgar, eu tenho que amar. E o que nós temos facilidade é de julgar. Mas não é nosso papel, aquele que faz o que eu mando. O que Jesus mandou nós fazer? Amarmos as pessoas, não julgarmos. Quem julga é Deus. E o que nós realmente, né, veja assim, como que é grande a dificuldade nossa. Como que nós estamos muito longe daquilo que, né, fazermos aquilo que Jesus nos manda fazer. Eu vejo assim que isso é algo, eu vejo assim que não adianta, né, eu cantar louvores, como que eu amo Jesus totalmente. Porque eu posso cantar, posso louvar, eu posso falar, mas será que nós amamos Jesus desse jeito? Se nós amamos, nós vamos passar muito tranquilamente todas as tempestades da nossa vida. Aquilo que nós vamos passar no dia a dia, nós vamos conseguir levar. Nós vamos passar as tempestades, assim como os amigos de Daniel, né, passaram na fornalha. Porque nós gostamos de ler a história e falar, mas como que, né, as pessoas tiveram coragem de encarar a fornalha? Nós temos, será? Ou nós seria mais a outra multidão também, quando se curvaram só de olhar para a fornalha? Na fornalha não, né? Só que nós amamos Jesus, basta, né, nós perdermos algo e continuamos amando, porque muitas vezes o que Jesus fala, eu tenho que perder para ganhar. E será que nós estamos dispostos a perder para ganhar o amor de Jesus?
Então veja assim que aqui quando Jesus mostra uma coisa tão simples, né, ele mostra o exemplo de duas casas sendo construídas. Uma suportou a tempestade e a outra não. Se nós somos alguém que praticamos, nada vai nos separar do amor de Cristo. O apóstolo Paulo já diz isso. Nem a tribulação, nem a perseguição, nem o desencanto, nem quando se decepciona com o pastor, não vai ter separado do amor de Cristo. Nem quando se decepciona com o irmão que se achava que seria uma coisa, ele não foi aquilo que se pensava. Que as pessoas nunca são o que nós pensamos ser. Mas se eu obedeço a palavra de Jesus, Ele está no meu coração, nada vai me separar. Porque eu construí onde? Minha casa sobre a rocha. Então veja assim que se nós temos essa visão, não tem como sair do caminho do Senhor. Não tem como quando Jesus falou, o caminho do céu é estreito, eu sei o que é estreito, mas eu estou sobre a rocha. E se eu estou sobre a rocha, o mundo vai ser sempre triste mesmo. Como que eu sempre tenho falado, eu posso estar hoje muito bem, mas amanhã depois Satanás já vai levantar alguém que vai ter decepção, tristeza. Mas meu amor está onde? Em Jesus Cristo, porque estou olhando para a eternidade. E isso sim que Jesus prometeu. Quem que vai ficar, né, até o fim em pé? São aqueles que estão firmados na rocha. Eu vejo assim que nós vivemos um evangelho muito artificial. Nós vigiamos porque falar é uma coisa, agora amar Jesus e obedecer a Ele é bem diferente. E como que Jesus, a palavra de Deus, ela é tão simples. Ele pega o exemplo da casa, né? Uma coisa tão fácil de entender. E uma casa mal construída, ela não aguenta um vento. Mas uma casa bem construída, ela pode ter tempestade e tudo. Nós vejamos assim, se nós olhamos no mundo árabe, né? Eu fico assim impressionado, né? Que passa os bombardeiros quando estão de guerra, lá bomba para tudo que é lado. Aí passa o bombardeiro, lá depois as pessoas saem. Mas onde é que estavam essas pessoas? Mas na Palestina, né? Que Israel bombardeia muitas vezes, de repente depois sai. Mas se vê nas filmagens, a construção, lá são bem construídas, elas suportam o bombardeiro. Não é? Elas suportam porque são bem firmes. E assim vejo assim, Jesus, ele também compara isso quando nós construímos nossa vida. Se nossa base está em Jesus Cristo, não importa quantas Satanás pode bombardear a minha vida, ele pode trazer decepção. Dentro da minha casa pode estar triste ou não, mas eu estou firme na rocha porque eu construí minha casa sobre a rocha, bem construído. Eu vejo assim que isso que nos falta realmente. Falar que eu amo Jesus é uma coisa, viver esse amor é outra coisa. Que essa noite nós possamos analisar assim, mas que realmente eu falo que eu amo Jesus ou eu realmente obedeço a Jesus? Obedecer é bem diferente. E a palavra nos mostra que Jesus nos chama aqui para nós podermos amar Ele verdadeiramente. Porque Jesus, Ele pagou o preço por amor a mim e por você. Jesus não importou se nós somos deficientes, não, Ele nos ama. E assim nós temos que corresponder a esse amor, porque a palavra de Deus, se nós lemos o Evangelho de João, lá a palavra da mulher do poço, vocês irmãos lembram que Jesus fala assim, mas chegará um tempo que Jesus procurará quem? Os verdadeiros adoradores. Pessoas verdadeiras. E se nós somos verdadeiros, nós mostramos que realmente estamos firmes na rocha. Nós possamos realmente analisar nossa vida, será que nós estamos firmes na rocha? E aí a tempestade pode vir que nós vamos suportar ela. Amém? Vamos se pôr em pé para nós falarmos com Deus.